Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos aí dar continuidade em mais uma aula de neurologia. Hoje a gente vai estar uma aula mais curta, a gente vai estar falando sobre epilepsia, tá bom? A epilepsia, na verdade, é uma superexcitação dos neurônios cerebrais, né? Então, a partir do momento, é como se você pegasse uma placa de energia, né? Um exemplo. A gente sabe que o nosso cérebro, ele é movido por excitações bioquímicas elétricas, né? Então, é muito fácil a gente comparar, às vezes, com o sistema elétrico, tá? Então, se a gente pega uma placa, que ela pode receber X de energia, só que em algum momento nesse circuito todo, a energia está indo dobrada, ela está sendo super excitada pela energia, alguma pane ela vai dar, ela vai queimar, ou ela vai dar algum chute. O nosso cérebro, desculpa, o nosso cérebro funciona mais ou menos da mesma maneira, tá? Então, é, a epilepsia ela é definida por essa superexcitação dos neurônios cerebrais. Não existe nenhuma causa específica, porque existem várias causas que podem levar à epilepsia. A gente sabe que ela pode ser genética, hereditária, né? Como a gente vai ver lá na frente, ou ela pode ser traumática. Então, assim, às vezes por conta de um acidente, por conta de uma cirurgia, por conta de é, como sequelas, às vezes, de um AVC, de um aneurisma, tá? Ela pode vir a se estender, tá? Estima-se que milhares de pessoas têm essa doença e em alguns e elas não sabem que tem, porque ela tem dois tipos, né? A gente tem aquela generalizada, que é quando o paciente se debate, né? Porque um dos principais sintomas da epilepsia é a convulsão. Ou a gente tem aquela parcial, né? Que são bem focais da área cerebrais, que às vezes o paciente tem alguma sintomatologia, mas não são tanto assim para poder se levar em consideração e acaba passando porque dura alguns minutos e depois não tem mais, tá bom? Então, é uma alteração temporária e reversível do funcionamento do cérebro, porém é uma doença crônica, tá? Então, ela não tem cura, só que os tratamentos hoje traz uma sobrevida e uma qualidade de vida para o paciente muito forte. Então, a partir do momento, quanto mais cedo você diagnostica a doença, como qualquer outra doença, inicia-se o tratamento, você pode ter controle durante anos sem ter nenhum sinal e sintoma dessa doença, tá? É claro que tudo vai levar em consideração o histórico do paciente, né? E o seu estilo de vida também, para ter o controle dessa doença, né? Porque a doença ela não se trata sozinha, só com medicamento. A maioria das doenças ela se trata de acordo com uma mudança de comportamento do indivíduo. Ah, essa convulsão ela tem que ser tirada, é diferente de quando você tem. A gente sabe que uma, um aumento, uma hipertermia, né, acima de 39, 40 graus, ela pode ocasionar convulsões, né? As drogas também ilícitas, né, também podem, ali na sua abstinência ou no seu uso também, quando você tem uma overdose, ocasionar convulsões. E distúrbios metabólicos, principalmente distúrbios ácidos metabólicos que acontecem no organismo, também pode vir a ter convulsões. Então, tem que ser descartado. Não é todo mundo que tem convulsão que sofre com epilepsia. A epilepsia é uma doença, tá? A convulsão, ela pode ser ocasionada por diversos fatores. Então, a gente tem que entender, compreender isso. Que a convulsão é o principal sintoma, o principal sinal da epilepsia. Porém, nem todo mundo que sofre de convulsão é epiléptico, tá? Então, porque a convulsão a gente pode ter desde o emocional, droga, hipertermia, várias outras causas que podem levar ao indivíduo a se convulsionar, tá bom? Bom, o primeiro sinal e sintoma que a gente observa num paciente epilético são episódios de esquecimento, vamos supor, que ele se apaga, tá? Ele pode ficar alguns segundos, algum minuto, uma parte do cérebro emite sinais incorretos, tá? Que podem ficar restritos a esse local ou se espalhar-se por todo o cérebro, tá bom? Aqui, como eu falei para vocês, a gente tem, se ficarem restritos, a gente será chamada parcial. Ou seja, se a crise da epilepsia ela for bem focal no cérebro, a gente chama ela de crise parcial, não generalizada. Então, generalizada é igual a convulsão. A gente tem a convulsão total e a convulsão parcial. A epilepsia é a mesma coisa. A gente tem a epilepsia generalizada, aquela que vai acometer todo o sistema nervoso central, todos os neurônios, né? Então, o paciente
ele vai ter a crise de convulsão, ele vai se debater, né, ele vai ter tudo aquilo que vocês já sabem sobre convulsão. E a gente pode ter a epilepsia parcial, que ela vai pegar bem focado numa região do cérebro. Essa epilepsia parcial, o paciente às vezes pode ficar alguns minutos, tá? Ou segundos até mesmo, em transe, vamos dizer assim, sem saber o que aconteceu. Às vezes, dependendo do ritmo de vida que esse indivíduo leva, né, muito acelerada, ou tá com a cabeça muito cheia, acontece isso às vezes diariamente com a gente. Não sei com vocês, mas comigo acontece muito. Às vezes eu tá assim, não lembrar nem onde eu tô, ou abrir a porta da geladeira, não lembrar nem o que eu estava pegando dentro da geladeira, né? Isso é comum. É muito parecido, eu só estou comparando para vocês verem que é muito parecido essa situação, tá? Então, o paciente, ele entra em alguns transes de segundos e minutos. Então, ele vai ter assim, é porque o cérebro, na verdade, as informações estão ficando restritas, então tem alguns planos. Como isso é muito natural acontecer, né, com todo mundo, então por isso que se define que às vezes muitas pessoas têm e não sabem nem que tem, até vir algo que possa desencadear crises mais fortes, tá? Quais são as causas? Muitas as causas são, mas muitas vezes a causa é mesmo desconhecida, tá? Então, não é uma doença que você, como as outras, que você, olha, você tem epilepsia por conta disso. Muitas das vezes é diagnosticado o paciente com epilepsia, mesmo sem saber suas causas, tá? Às vezes pode ter alguma origem, que nem eu coloquei, em ferimentos sofridos na cabeça, então, ferimentos como algum TCE, né, por armas brancas, por armas de fogo. Por que a gente entende? Como a epilepsia é uma hiperexcitação dos neurônios, né? Então, se a gente lembrar da comparação que eu fiz para vocês de fios elétricos, né? A gente tem as sinapses ali que faz toda a ligação de um neurônio para o outro, né? Toda a comunicação de um axônio para o outro. Então, quando a gente tem um fio elétrico cortado, essa comunicação, ou ele para de passar para frente, né? Ou ela vai passar interrompida. Quando às vezes a gente tem um trauma, às vezes um tumor, né? Às vezes alguma coisa que a gente tem aqui, a fazer uma craniotomia, uma cirurgia craniana, e a gente vai romper, o médico vai tirar, a gente vai romper de alguma maneira todos esses fios. Então ali a gente vai deixar, vamos supor assim, o sistema meio bagunçado, né? Então, nem sempre eles... Só que isso não é assim 100%. Alguns pacientes apresentam, outros não, tá bom? Traumas na hora do parto, então a gente sabe aí da importância, falando muito da violência obstétrica, né? Principalmente na hora do parto, a importância de um bom pré-natal, tá? Hoje a gente tem exames de ultrassonografia extremamente... lúcido, é extremamente, assim, que dá para ver tudo, 3D, 4D, 5D, sei lá quantos D tem já, né? Então, a gente tem aí numa questão do acompanhamento do pré-natal, da importância, né? Porque ali a gente já sabe se a criança está tendo algum trauma, algum problema de desenvolvimento, né? E principalmente alertar na questão do traumas na hora do parto, principalmente na questão do parto normal. Então, as violências obstétricas, né? Pode ocasionar ali os fórceps mal usados, né? Toda essa violência, como o crânio da criança, ela é toda aberta, né? Vocês vão ter neonatologia daqui a pouco comigo também. É como se, quando ela se fecha, como ela tem vários orifícios abertinhos ainda, então quando a gente coloca um fórceps meio agressivo e puxa a cabecinha da criança, é como se a gente pode lesionar ou estar traumatizando esse cérebro, tá? O abuso de álcool e de drogas também, quando abusos que eu falo são usos excessivos, tá? As abstinências também da droga, né? E tanto do álcool, elas também podem levar a um quadro de convulsões que pode ter e quadro epilético, tá? E tumores e outras doenças neurológicas também, tá bom? Podem aparecer. Então, a gente vê que a gente é multifatoriais, todos os fatores. Os sinais e sintomas são muito característicos, tá? Então, existem vários tipos de crises epiléticas, tá? A mais comum é a crise tônica clônica que a gente fala, que é aquela chamada habitualmente de convulsão. Então, a gente sabe que a convulsão é um dos principais sinais e sintomas da epilepsia, tá? Lembrando sempre que essa crise, cientificamente falando, é crise tônica clônica, tá? Bom, a convulsão é facilmente reconhecível, né? Para quem nunca viu ou vivenciou uma convulsão,
é um momento de desespero mesmo. Então, é um momento onde a pessoa ela vai ter a apresentar abalos musculares generalizados, vai ter cealorreia, que é a salivação excessiva, né? E muitas vezes pode morder a língua. Então, na verdade, vocês já tiveram convulsão, vocês já sabem como é um episódio de convulsão e todos os cuidados que a gente deve ter. Se não lembra, para a próxima aula eu posso fazer uma revisão sobre todos os critérios convulsionais. Então, a pessoa ela se debate, né? Ela pode ter aí a perca do controle esficteriano, que é a urina e as fezes. Tudo vai depender da durabilidade e do tempo da crise que ela vai ter, tá? Outras crises, entretanto, podem não ser reconhecidas por pacientes, tá? Então, aquelas crises parciais que eu tô falando, tá? Então, ela vem com manifestações muito sutis, né? Então, a gente tem crises convulsivas que pode ser ocasionada até por medicamentos para o tratamento de convulsão, tá bom? Como o Idantal, por exemplo. Então, todo remédio de convulsão, ele é como se fosse, funciona como se fosse um remédio para hipertensão. O médico ele vai de acordo com o paciente, ele vai acertando as doses, né? Então, se em excesso essas doses, né, do paciente, ela pode estar ocasionando um aumento de cálcio cerebral, levando o paciente a uma crise convulsiva até um coma, como a gente viu na aula passada. Tudo reversível, né? Mas pode ocasionar. Em crianças, por exemplo, é comum a ocorrência de crises de ausência, tá? Quem fala muito dessas crises de epilepsia, que acaba acontecendo, que chama muita atenção, às vezes acontece na escola. Então, o professor acaba, às vezes, observando essas crises de ausências na criança, tá? Às vezes ela tem uma breve parada de atividade que a criança está fazendo, às vezes associada a piscamentos ou movimentos automáticos das mãos, ou às vezes até mesmo dos olhos, tá? E crises de ausências podem ocorrer muitas vezes ao dia. Ah, mas professora, a mãe não observa isso em casa? Observa, mas na escola é mais fácil observar porque a criança está mais centrada fazendo uma atividade. Então a professora começa a comparar com outras crianças, que às vezes a mãe em casa não tem essa comparação. Então, às vezes no desenvolvimento dela é mais fácil a professora comparar. Então, em alguns casos, são reconhecidos prontamente só quando a criança começa a apresentar prejuízo no desempenho escolar, normalmente apontado pelo professor na escola. Então, às vezes é tratado como uma criança desatenta, uma criança, às vezes, hiperativa, dependendo do caso. Então, às vezes, é aquela criança que, às vezes, a professora, no começo, vai diagnosticar assim, essa criança não está prestando muita atenção, né? Está tendo prejuízo escolar, porque a partir do momento que ela tem essas ausências, ela tem um transe, né? Então, seu cérebro, ela para de passar informações. Então, o que acontece? Ela não está pensando, é como se ela entrasse num transe, ela começa a ter seu prejuízo escolar, tá? Então, é bom lembrar que a epilepsia, aí, legal para a gente ter um dado, não, como as outras doenças que a gente já estava vendo, que atende muito na terceira idade, a epilepsia, ela pode vir desde bebês, logo ao nascer, né, até a vida adulta, a vida idosa do indivíduo, tá? O diagnóstico é feito por meio de avaliação do histórico do paciente, principalmente pelo histórico do paciente, com informações sobre os tipos de crise apresentadas. Lembrando aí que o familiar, a pessoa que convive com essa pessoa, tem uma importância muito grande nessa avaliação. Porque como são crises que a pessoa nem lembra e nem percebe que está tendo, às vezes a pessoa que está ao lado percebe as crises nesse paciente mais do que o próprio paciente. Então, é importante a gente ouvir o pai, a mãe, esposo, quem convive diariamente com essa pessoa, tá? Lembrando sempre que o profissional habilitado para fazer esse diagnóstico é sempre o médico neurologista, tá? A idade de início dos sintomas também é importante, então, quanto mais cedo se inicia os sintomas, mais característico fica para a epilepsia, tá? A história familiar, para saber se a gente tem alguns antecedentes familiares na família, entre outros. A gente tem os exames complementares também que são importantes para o auxílio do diagnóstico, como o eletroencefalograma, a tomografia do crânio e a ressonância magnética do cérebro, tá? Esses exames de imagem, elas são importantes, só que não são diagnósticos isolados. Então, como assim, professora? O médico não vai só diagnosticar apenas pelo histórico do paciente ou apenas pelos exames de imagem. Na verdade, é um conjunto
que ele pega de informações, que ele realiza esse diagnóstico. Então, ele depende de um diagnóstico, né? Um exame vai complementando o outro, tá? Bom, a escolha do tratamento vai depender muito do tipo de crise de cada paciente. Então, não existe um tratamento único para todos os pacientes. Na verdade, vai de acordo com como o paciente apresenta essas crises, tá? Aqui só para lembrar assim, para vocês como são as crises de convulsão, né? Se a crise durar menos de 5 minutos e você souber que a pessoa é epilética, não é necessário chamar o médico, né? Então, isso é muito fácil quando a gente sabe que a pessoa é epiléptica e tem uma crise de 5 minutos. Porque a pessoa com epilepsia, ela pode ocasionar essa crise em qualquer lugar, no banco, na rua, no supermercado, numa loja, né? Quando ela não tem controle. Então, quando a gente pega um indivíduo na rua, tendo uma crise de convulsão, a gente não sabe se é uma convulsão por outros motivos, se ele tem realmente uma epilepsia, tá? Então, aqui, na verdade, eu até vou pular, porque vocês já sabem de tudo isso, mas eu estou passando a aula para vocês e vocês vão ter contato com isso, tá bom? O tratamento. A crise de epilepsia são tratadas com uso de medicações bem específicas, tá? Que são os fármacos antiepilépticos, tá? Então, são aqueles fármacos que ajudam. Antigamente, sinônimo de epilepsia era sinônimo de gardenal, né? Hoje a gente esquece isso, né? Então, não é um tratamento defasado. Não que não se utiliza ainda, mas assim, não se trata mais só isso só com esse tipo de tratamento, né? A gente tem mais de 20 fármacos disponíveis atualmente para o tratamento de epilepsia, mas nem todos são comercializados no Brasil, né? Um deles que está sendo usado muito, né, que é o canabidiol, que é um dos compostos da folha da maconha, né? Então, a gente sabe, mais do que provados em estudos, a eficácia do canabidiol no tratamento, não só de epilepsia, mas principalmente em tratamentos de pessoas que têm aquelas síndromes de espasmos musculares, né? Então, esse é um tratamento mais recente, foi autorizado no nosso país há pouco tempo, a produção dele ainda está em andamento, né? Algumas instituições podem, outras não podem. Então, na verdade, é um caminho que a gente está aí, um passo grande que a gente está dando aí, tá bom? Os resultados com o canabidiol, eles têm bons resultados, e é importante destacar que não tem qualquer efeito psicoativo, sendo em uso seguro em adultos e crianças. É muito importante a gente saber disso, porque, na verdade, é um extrato da folha da maconha, não é a maconha em si, né? O canabidiol é um extrato dessa folha. Então, significa que a pessoa que vai fazer uso desse medicamento vai ter alguma mudança aí, algum efeito psicoativo. Não vai ter nenhum efeito psicoativo. Na verdade, ela está sendo usada terapeuticamente, tá? Então, não é a erva. Fala assim, então dá na mesma, deu ir lá comprar uma erva e dar para ela. Não, é um extrato. Na verdade, é extraído, o canabidiol é extraído dessa folha da maconha, tá? O tratamento clínico com medicamentos, cerca de 2/3 dos pacientes têm suas crises bem controladas, tá? Quando eu digo bem controladas, eles podem ficar em anos sem controlar. Porém, a gente tem pacientes que não têm controle. Então, alguns tratamentos como a neuromodulação, que é a estimulação do cérebro dos nervos periféricos, pode ser usado também em pacientes com epilepsia de difícil controle. O canabidiol também não é usado em qualquer crise. Normalmente é usada em pacientes com epilepsia de difícil controle, tá? Então, a gente tem aqueles pacientes que conseguem um tratamento e uma recuperação boa, né? Se dar bem com o tratamento convencional. Outros, hoje, a gente tem essas duas opções, que, na verdade, são aqueles pacientes que têm diversas crises durante o dia. A maioria das pessoas com epilepsia tem suas crises controladas com tratamento medicamentoso, tá? Então, ela pode ter uma vida normal e com pouca ou nenhuma limitação. Então, significa que aquelas pessoas que fazem uma boa aderência ao tratamento, ela pode ter uma vida normal, sem limitação, não é uma doença que te limita a fazer algo, tá? Bom, quanto mais cedo e mais correto for o diagnóstico, né, melhor é o tratamento e a resposta desse tratamento, tá? Quais são as prevenções?
Algumas causas de epilepsia, como a anóxia cerebral, que é a falta de oxigênio cerebral. Então, aí também a gente entra na parte do trabalho de parto, né? Então, muitas mães às vezes rompem a bolsa, né? E fica ali, principalmente no Sistema Único de Saúde, fica ali 22, 24, 2 dias às vezes o bebezinho em trabalho de parto, né? Força-se um trabalho de parto e o bebê já tá tendo já algum sofrimento, né? Bolso pouco líquido, a gente pode ter o cordão enrolado no pescoço, então a gente pode ter anóxia neonatal. E as doenças cerebrovasculares podem ser prevenidas também, um AVC, tudo aquilo que a gente já viu, tá? E da mesma forma, o controle dos fatores de risco para doenças cerebrovasculares, tá? Então, a hipertensão arterial, para todas essas doenças, para quem tem o controle, olha que importante, porque a maioria dos pacientes hipertensos, né, a gente tem uma grande parte, né, que cuida, que se cuida, mas a maioria, às vezes, não leva em consideração a importância do controle da hipertensão, tá? Olha quantas doenças a gente já não falou sobre que pode ocasionar que a falta de controle, a falta do cuidado com a hipertensão é uma das causas principais delas, tá? O diabetes também, tá? Porque tendo controle tanto da hipertensão da diabetes, a gente leva uma redução do número de acidentes vasculares cerebrais e, portanto, dos casos de epilepsia decorrente dessas enfermidades, tá? Quais são as recomendações? Não ingerir bebidas alcoólicas, não passar noites em claros, então ter uma vida com uma boa qualidade de vida, ter uma dieta balanceada. Normalmente a dieta, elas são ricas em lipídios e hipercalóricas e evitar uma vida estressada demais, tá? Bom, é isso aí, gente. Então a gente fica aí com mais uma aula. Vou estar já mandando para vocês pelo WhatsApp agora pela manhã, tá bom? Um grande beijo a todos.